As paredes estão cobertas de posteres de diferentes personagens, e as rachaduras mostram que é um lugar antigo. Ouvimos apenas uma voz nesse lugar, enquanto vemos mais posteres de personagens. A voz saúda a todos que estão ouvindo e diz que faz muito tempo desde o último encontro. O falante pede desculpas por chamá-los para o estúdio em um momento inconveniente. Ele continua pedindo perdão por não ter escutado as sugestões deles antes. Se tivesse feito isso, eles não teriam se separado e o estúdio deles ainda estaria funcionando. Vemos que a voz vem de um celular e há um homem em uma cadeira de rodas falando com eles. Ele diz que seu corpo não aguenta mais, então os reuniu ali para se despedir. Temos um close-up do cara, ele está encolhido e mal se aguentando. Sua mensagem continua, ele diz que foi muito feliz por ter criado diferentes histórias e personagens com eles. No final, deseja a todos muito sucesso na vida e saúde. A mensagem termina depois que ele diz que vai sentir saudades. O homem doente olha para o colo, onde há alguns livros empilhados. Ele coloca a mão sobre a capa do livro de cima e fala consigo mesmo e com seus personagens. Ele diz que desenhou por tantos anos e criou tantos demônios fictícios, e no final, só eles estão ao seu lado. E com isso, ele falece. No entanto, sua consciência ainda está com ele. Ele se pergunta se isso é realmente a morte e comenta que não parece tão ruim assim. Ele chega a dizer que se sente confortável. Sua consciência se aproxima de uma versão mais jovem de si mesmo, mas ele ainda se sente muito fraco. Sua mente se torna cada vez mais lúcido, ele sente um pano sendo passado em seu rosto e, quando seus olhos lentamente se abrem, ele pergunta à mulher que cuida dele sobre sua localização. Dramaticamente, ela deixa cair o jarro de água e senta em cima dela quando nosso protagonista pergunta quem ela é e por que ele está lá. A garota grita e corre embora chamando a mãe e dizendo que ele acordou. Minha pergunta é, baseado apenas neste painel, ela é uma mulher ou uma criança? Pessoal, comentem o que vocês. Pensando na história, ela foge antes que o nosso cara possa dizer qualquer coisa. Ele se senta na cama e coloca os pés no chão, apenas para recuar de dor e inquietação. Sem nem pensar, ele chega à conclusão de que deve ter transmigrado. Eu não sei porquê, mas o cara chega a essa conclusão muito rápido. Nosso cara olha em volta e encontra suas roupas penduradas em um biombo. Ele as veste e pensa em como lutou até mesmo para colocar roupas, mas graças aos deuses da transmigração, este corpo pode ter a chance de se recuperar de sua fraqueza. Passos batem no chão de madeira e uma mulher abre a porta com força, chamando-o de mestre. Estranhamente, nosso cara parece reconhecer essa mulher. Na verdade, essa mulher é a mesma de um dos posteres do estúdio, uma das personagens de quadrinhos de Zhan, Feng Xinia. Ela corre até ele e o abraça, dizendo que ele está em coma há meio ano. O homem confuso se pergunta como sua personagem de quadrinhos poderia estar aqui em carne e osso, mas seu foco principal é em outro pedaço de carne que está pressionado contra ele. Ele segura o antebraço dela e tenta afastá-la, e diante de seu gesto, Xinia imediatamente se levanta de sua posição para se desculpar por sua grosseria. Ela então se ajoelha, agora falando na terceira pessoa, diz que Xinia esqueceu suas maneiras e pede que ele seja misericordioso com ela. Ela começa a explicar sua animação sobre o fato de seu mestre finalmente ter acordado. É claro, nosso cara está mais focado no fato de que essa gata o chamou de mestre. Alguém precisa dizer a ele para se controlar. Xinia se levanta, abraça o braço dele e o leva para fora enquanto diz que os outros ficariam muito felizes em vê-lo de pé e andando. A essa altura, Zhang não tem ideia de quem vai conhecer. Ela o leva a um espaço aberto e diz: "Este é o quintal de onde estamos e o resto do pessoal está todo aqui." Eles passam por um quarto com a porta aberta e tem alguém lá dentro servindo uma bebida em uma taça de vinho. Cindy o chama de M-Múmia e diz que o mestre deles acordou mais uma vez. Nosso herói reconhece esse cara novo também. Adivinhando, é um vampiro e ele é mais um de seus personagens de quadrinhos. Xinia o chama de impertinente e o incentiva a saudar o nosso cara, que fica ali. Perplexo. Almon estala a língua e se aproxima deles antes de cumprimentá-los de um jeito que mostra que foi obrigado. Eles continuam caminhando e o vampiro começa a ir com eles. Xinia diz para o nosso cara não se preocupar com Armin, já que ele está sempre de mau humor e então ela vai levá-lo para conhecer todo mundo. Finalmente, Zhang começa a juntar as peças. Ele viu Feng, Xinia e Homem, todos personagens de seu quadrinho, o que significaria que ele não seria o único a vir para este mundo. Ele olha para frente com admiração para uma dupla que veio vê-lo. Um homem enorme e forte é o lenhador, e o cara sentado em seu ombro é o anão Zou-san. Sui está animada que seu mestre finalmente acordou e os dois o cumprimentam calorosamente. Enquanto nosso cara ainda está olhando para aqueles dois, outra voz é ouvida dizendo que eles podem adiantar a refeição já que está tão animado por lá. Nosso cara olha para eles e vê seu outro personagem de quadrinhos assim como o cego Bai e o zumbi Lian Shen, são personagens que ele e seus amigos criaram e que ficaram com ele até o final. Agora, nosso cara está cercado por eles em carne viva, embora os reis demônios sejam suas criações mais queridas durante seu tempo como artista. Logo após o encontro, todos se sentam para tomar café da manhã. É agora que finalmente aprendemos o nome completo do nosso protagonista, Yang Fong.
Ele era um cartunista e, depois de morrer de doença, acordou em um mundo onde está entre os personagens que ele e seu estúdio de quadrinhos criaram. Ele vê algo pelo canto do olho e é Fang Xining se levantando para fazer um brinde ao despertar do mestre. Ela diz que a partir de hoje eles finalmente terão uma espinha dorsal para sustentar sua família. Yang se pergunta por que o chamam de mestre e se continuarão fazendo isso até o final. Então, enquanto acaricia o queixo, ele pergunta como eles têm se sustentado aqui desde que chegaram há 6 meses. Estranhamente, essa pergunta aparentemente inocente pega a todos de surpresa. Cego Bai coloca sua xícara de volta na mesa para explicar. Ele diz ao nosso herói que está em coma desde que chegou a este mundo e, desde então, todos se tornaram como pessoas comuns. Yang pensa em seus antigos eus, como seu estúdio os havia criado como os reis demônios que reinavam com terror no quadrinho. Mas se todos eles são pessoas comuns agora, começa a fazer sentido o porquê de morarem em um lugar chique no canto da cidade. Ele dá uma olhada em todos e continua seu raciocínio. Ele não sabe por que o chamam de mestre, mas com certeza não tem bravura para levá-los de volta aos dias de glória. É quando ele pergunta por que não viu Mon, que é outra de suas criações. A assustada Fang Xining se levanta e diz para ele esperar um pouco antes. Saindo correndo do refeitório enquanto a observa por trás, temos um pequeno vislumbre da criação desses personagens. Veja, todos os outros foram originalmente criados por seus companheiros do estúdio, e ele apenas os ajudou no processo. Mon, no entanto, era o único personagem que ele havia criado sozinho, do começo ao fim. Se ele também estivesse aqui, a mente de Zheng estaria muito mais tranquila. Eventualmente, Xinjin volta com uma caixa e diz ao nosso herói que Mon está dentro da caixa. Ela a coloca na mesa e a abre, dizendo a ele que Mon contou a todos que não precisava comer e beber, já que na verdade não tinha um corpo físico. É por isso que ele decidiu se trancar dentro dessa pedra azul. Eles já tomaram o café da manhã e Zhang está deitado na cama onde estava sendo cuidado anteriormente. Ele está conversando com Mon, dizendo que agora está acordado e que Sou Mo Huan também deveria acordar e mostrar a cara, mas é claro que ele está falando com uma maldita pedra e não vai ter nenhuma resposta. Ele se senta enquanto fala sozinho, se perguntando como todos esses incríveis lordes demônios se curvam confortavelmente para um simples mortal como ele. Ao colocar a pedra de volta, ele diz que Sinian e Zeuzan provavelmente estão apenas fingindo ser legais. Então, ele ouve um barulho no quarto ao lado, onde alguém está dizendo para outro deixá-lo enfaixar a mão de Sinian. Vemos que um recipiente quebrou, derramando o vinho, o que provavelmente foi a causa do ferimento na mão. A pessoa ferida é homem, que diz a Fal que não precisa de curativos porque é um vampiro, mas Fal responde que eles não têm mais poderes e ele deveria cuidar desse corte. Mas enquanto pega o vidro quebrado, Homem continua teimoso, afirmando que sua habilidade regenerativa ainda é mais rápida e levará apenas cerca de 3 dias para ele se curar. Fal não tem escolha a não ser aceitar sua teimosia, então desiste na bandagem e diz que vai levar o álcool para a sala de jantar e com essas palavras o homem do Titanic sai da sala deixando o vampiro continuar sendo Ed. No momento seguinte, Homem escuta uma voz atrás dele perguntando se ele está livre. É o nosso herói e ele pergunta se pode conversar um pouco com ele. Zão leva para o pátio onde lhe oferece um assento, mas o sempre arrogante homem diz que está sujo, então prefere ficar de pé. Então começa a fazer suas perguntas. Ele pergunta o que é esse lugar e o homem responde que não sabe. Ele então pergunta que eles estão aqui há meio ano, por que não deram uma olhada em volta? Homem responde que ele é simplesmente o encarregado do álcool. Então, quando Zan pergunta quem saberia mais detalhes sobre este lugar, o vampiro responde que o cego sempre se senta em frente à entrada, talvez ele saiba mais. Lan coça a nuca nervosamente enquanto pergunta por que eles não coletaram informações depois de chegar em um novo lugar. Quero dizer, isso é tão óbvio. Homem responde que eles não viram necessidade de fazer nada, já que seu mestre estava em coma. Lan pensa em como essa lógica é estúpida e o vampiro ainda está colocando a culpa nele por sua inutilidade. É quando as coisas ficam estranhas e o vampiro diz para ele não ter medo deles. Naturalmente, o confuso Zan pergunta por que ele deveria estar com medo. O vampiro responde que todos os lordes demoníacos desprezam Jing e não há nada que ele possa fazer sobre isso. No entanto, enquanto se ajoelha na frente dele, Homem diz ao nosso herói que eles ainda não o abandonaram, nem o deixaram quando ele estava em coma. Agora que ele acordou, eles ainda vão ficar com ele até o final. An apenas olha para ele confuso enquanto pensa em como esse momento comovente é estranho. Faria muito mais sentido se ele fosse substituído por Presas e Yang ou Zeuzan, mas essas palavras realmente não combinam com o vampiro amendoimado. Ele continua e diz que eles foram criados por seus criadores, mas Zhang ficou com eles e manteve sua história viva, então em troca eles nunca o abandonarão. Ele então se vira para sair, dizendo que estava em coma antes, mas o futuro deles está melhorando agora que ele acordou. Ele diz que Blind Bay deve ser capaz de lhe dar mais informações sobre a área ao redor, então ele deve ir falar com ele a seguir. Depois disso, o vampiro nervoso começa a se afastar e nosso protagonista questiona por que eles o desprezam, mas não o abandonam, o que é uma declaração estranha.
Ele também observa um ponto específico dessa conversa, o fato de que eles sabem que são personagens de quadrinhos e é por isso que o reconhecem como seu senhor. Ele então ergue os olhos e agradece a seus personagens por colocá-lo em um pedestal tão alto, mas parece que o vampiro já está longe demais para ouvir isso. No entanto, de repente ele percebe algo estranho, olha para sua mão e, como um milagre, descobre que sua ferida foi completamente curada. É mais tarde naquele dia e vemos um grupo de pessoas reunidas em um salão onde o anão lhes conta histórias. Antigamente, as tavernas eram estabelecimentos onde as pessoas podiam se reunir, comer, discutir e debater assuntos importantes. Estudiosos podiam encontrar um bom lugar para ficar, estudar, se quisesse, você poderia até pagar por companhia durante a noite. Os ouvintes estão realmente curtindo a história estranha que o anão está contando, e muitos comentam e batem palmas em apreciação. Zan está sentado no fundo, observando calmamente tudo isso se desenrolar diante dele, com a bochecha apoiada na palma da mão. Ele se pergunta como Zeuzan, o anão, era um personagem que interrompia todos em seus quadrinhos, mas aqui ele se transformou em um contador de histórias. Então ele olha para o lado e vê um homem sendo acompanhado por uma mulher. Ele pensa em como, pelo menos no quesito canto, o cara é igual ao personagem que ele lembra dos seus quadrinhos. A mulher sempre abria um bordel, independente da época ou ambientação do mundo. Enquanto observa a mulher acompanhando o ricaço gordo até a sacada, ele pensa em como essa história específica, aquela em que ele participa, seria a mais sem graça de todas que já escreveu. Ele se levanta, se vira e pergunta para o cego Bai. Bai, se esse mundo fosse realmente normal, esse cara gigachado estaria fumando alguma coisa num cachimbo de bambu? Sério, olha o tamanho daquilo. O cara daria um caldo no Snoop Dogg. Enfim, cego Bai, o Gigachad diz que os regimes separatistas dos vários lords não são estáveis, mas no geral esse mundo parece bem comum para ele. No mínimo, ele diz, todas as pessoas que encontrou até agora eram humanos comuns. Zan olha para frente e vê um cavalo verde-mar. Ele tem saliências verde-escuras saindo de diferentes partes do corpo, realmente uma criatura de um universo de fantasia. Então, naturalmente, ele aponta para o cavalo e diz para o cego Bai, o Gigachad, olhar para o cavalo. O Gigachad pergunta se aquele tipo de cavalo é algo que pertence a um mundo comum, mas é claro que ele não tem como saber disso, já que é cego, caso você não tenha percebido. No final do dia, Shen reúne todos os lordes demônios para o jantar. Quando todos chegam, Cindy avisa que estão todos presentes. Olhando para a pedra de selo, Shen diz que perguntou ao cego Bai sobre o mundo e se eles também têm algo a dizer sobre ele. Pecado coloca uma panela na mesa e diz que os pensamentos e comentários deles não importam, pois seguirão aonde quer que o mestre vá. Ela então aponta para a porta e conta sobre a decisão que tomaram coletivamente quando abriram isso. A ideia era deixar o Chan decidir o nome do estabelecimento depois que acordasse. Ela dá a ele a opção de escolher entre chamar o local de Tongfu, esperando a morte, ou Longman, fazendo acontecer. Sinceramente, são opções bem ruins. Chan diz que já morreu uma vez, então nem precisa considerar esses nomes. Ele vai com a segunda opção, Longman. Sinin pergunta se ele precisa pensar mais um pouco, mas nosso protagonista diz que não há necessidade. Quando estava vivo, coisas assustadoras e emocionantes eram a forma de Chan sentir adrenalina. Antes, ele só conseguia essa sensação através da criação, mas agora que está nesse mundo, seus personagens são a única coisa que importa. Para ele, cada dia nesse mundo é algo que ele conquistou. Então, ao invés de esperar pela morte, ele vai sair e fazer algo emocionante. Chan coloca a pedra de volta na caixa e diz que o jogo só termina quando você para de jogar. Já que ele está interpretando um papel nesse mundo, vai levar tudo até o fim, sem nenhum arrependimento. Linley diz que entende o que Chan quer dizer e todos começam a planejar imediatamente. Ele diz para o anão ir até o governo do condado e conseguir informações. Já para o grandalhão, a ordem é se infiltrar em uma caravana e encontrar um lugar adequado para ficarem. Sinceramente, não sei como um homem tão grande vai conseguir se infiltrar em qualquer lugar, mas desejo a ele toda a sorte. Quanto ao próprio Linley, ele certa vez ofereceu seus serviços de adivinhação para a esposa do guarda da patrulha da cidade, que sofre de infertilidade. Ele diz ao grupo que vai enviar água benta para ela no dia seguinte e usar a chance para conseguir informações privilegiadas. Por fim, ele pede para Sinin receber os convidados naquela noite, incluindo Lian Chan, o zumbi, e prepará-los para a batalha. Dizem que os vampiros devem ajudar e não causar problemas. Cinti concorda e diz que vai receber os convidados pessoalmente, e quem fizer a oferta mais alta ganha uma de suas acompanhantes. Zhang observa tudo isso e pensa em como dividiram as responsabilidades, mas ele sabe que o personagem deles é melhor do que eles próprios, então sabe que esse tipo de trabalho não é da natureza deles. Eles estavam apenas esperando que ele acordasse e lhes desse ordens, e fora isso, todo o resto não tinha sentido para eles. Cinti agora está saindo do refeitório e pergunta a Zhang por que ele não comeu esta noite e se a comida não estava do seu agrado. Ele parecia estar perdido em pensamentos, ergueu os olhos para ela e então cerrou os punhos para dizer que sim, a comida estava ruim, mas todos nós sabemos que algo mais está ocupando sua mente.
No dia seguinte, é noite e Almin está lhe dando atualizações sobre todos. Ele diz que a família foi para o deserto com a caravana e o anão já voltou com as informações do governo do condado. Ele ainda informa que Cego Bahia saiu para encontrar a esposa do capitão na tarde anterior e não voltou desde então. Zhang pergunta a Almin se ele pode fazer algo para ajudar enquanto lixava as unhas. O vampiro responde que já os ajudou muito. Zhang presume que Almin está educadamente dizendo para ele ficar fora do caminho, mas vai descobrir mais tarde que era apenas o pensamento de Zhang. Ele diz a Zhang que o leilão acabou, mas surgiu um problema. A oferta da outra parte é muito alta, alta o suficiente para esmagar todos os outros licitantes, e ainda mais, essa pessoa deu um lance em Sinti, que deveria ser posse de Pequim e não dormir com mais ninguém. Temos uma visão dessa outra pessoa enquanto Almin nos dá alguns detalhes sobre ele. Aparentemente, o cara é de uma família rica e até tem seu próprio guarda-costas, além disso, ele tem um status elevado.